Olá, bom dia, tudo bem? E aí, como foi o final de semana? Conseguiram estudar? Com certeza? Pois não? Bom dia. Bom dia. Lucas Moura de Engenharia Civil. Na última aula, o senhor resolveu um exercício que era a função f de xy igual a xy dividido por x quadrado mais y quadrado. Certo. E o senhor provou aqui na sala que ela é uma função limitada no intervalo de -1 até +1. Só que eu resolvi depois e eu verifiquei que ela é definida no intervalo de -meio até +meio. Aí eu gostaria de saber como eu realmente posso provar que esse é realmente o limite máximo dela. Não, mas eu cheguei a comentar isso com vocês na aula passada. Verificar que uma função é limitada, na verdade, não é você exibir qual é a menor cota superior ou a menor cota inferior, né? Ser limitada é não varrer todo o conjunto dos números reais, ou seja, ter um limite inferior e ter um limite superior que não necessariamente precisam ser iguais. Tá? Isso quer dizer limitada. Não é você exibir quem é a menor cota superior ou a maior cota inferior. Tá? O fato de ser limitada é não passar de um determinado valor. Tá? Essa função, nós provamos que ela era limitada, apenas isso. Limitada é que existe uma constante em que ela não assume aquele valor. Agora, só se você pegar um exercício e ele falar assim, determine qual é a menor cota superior que limita aquela função. Aí tem sentido, no caso, esse tipo de pergunta. Mas verificar que uma função é limitada, limitada é existir uma constante, na verdade, que limita ela superiormente e limita ela inferiormente. Tá? Em relação à cota que você está falando, ela sai, no caso, do binômio quadrado perfeito. Você com certeza deve ter feito a prova x menos y ao quadrado. Isso aqui é maior ou igual que zero. Daqui você tira que x quadrado mais y ao quadrado menos 2xy é maior ou igual que zero. Daqui eu tenho que x quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual que 2xy. Tá? E aí, no caso, você vai passar esse 2 para cá e colocar aqui dividido, tá? Então, vou passar isso aqui para lá, então vai ficar xy dividido por x quadrado mais y ao quadrado, menor ou igual que meio. Essa é a prova. Só que, como eu estou falando, só se o exercício pedir qual é a menor cota, que não tem muito sentido. Só se for um exercício específico para isso. Mas, se a proposta é verificar se uma função é limitada, não perca tempo querendo saber qual é a menor cota superior ou a maior cota inferior. Por quê? Porque se eu chego aqui e digo que esta função f de x, y é limitada por 2, ela é limitada por 3, ela é limitada por 4, ela é limitada por 5, ela é limitada por qualquer número. Então, se eu chegar aqui e provar que é 2, que é 3, que é 4, que é 5, eu estou provando a mesma coisa, que a função é limitada. Mas, no caso, se eu quisesse provar a menor cota, como é que eu faria? Oi? Como é que eu faria para determinar aqui, tipo, meio... Menor cota é essa, meio. Por causa do binômio quadrado perfeito. É só você exibir uma família de cotas, né? Na verdade, é só tu pegar, por exemplo, um número lá, meio, e subtrair, no caso, um epsilon. E aí você provar, no caso, esse epsilon aqui, suficientemente pequeno. E aí você exibir que esse cara vai ter imagem aqui sempre. Provar que esse... porque isso aí é um problema de limite, que é o que a gente vai começar a falar hoje. Né? Você provar que isso aqui vai convergir para um número dessa forma. Entendi, muito obrigado. Certo? Tá bom? Então, hoje nós vamos começar a falar nesse conceito de aproximação que vocês conhecem com o nome de limite de funções. Né? Só que agora, um limite de funções de várias variáveis, que tem um comportamento bem diferente do que vocês tinham visto lá em cálculo 1. Né? Porque em cálculo 1, como você trabalhava na reta, se você pegava um ponto aqui, qualquer, só existia duas possibilidades. Você calcular o limite à direita
e o limite à esquerda. E aí você verificava se existia o limite à direita, se existia o limite à esquerda, se eles eram iguais, você dizia que o limite existia. Quando eu trabalho agora com uma função de várias variáveis, por exemplo, se ela for de duas variáveis só, se eu pego um ponto P0 aqui, eu tenho uma infinidade de caminhos para me aproximar desse P0. Né? Enquanto que aqui eu só tinha duas possibilidades porque era uma reta. Então aqui eu tenho uma infinidade de caminhos. E não precisa ser caminhos retilíneos. Né? Eu posso pegar uma curva também. Né? Eu tenho uma infinidade de caminhos que eu posso me aproximar dele. Então, fazer limite à direita, fazer limite à esquerda, verificar se eles são iguais e dizer que o limite existe, isso não funciona aqui. Por quê? Porque eu tenho uma infinidade de formas de me aproximar desse ponto. E aí você vai dizer assim, então, como é que eu vou ter que fazer aqui? Você vai ter que provar que o limite existe para todos os caminhos possíveis. E aí a quantidade de caminhos aí é um conjunto infinito de caminhos. Então a gente vai ter que encontrar técnicas, né? Porque você, por mais que você passe o dia inteiro verificando todos os caminhos, você não vai conseguir varrer todos eles, porque ele é um conjunto infinito. Né, de caminhos que vão se aproximar desse ponto. Né? Então você não vai conseguir. Aí quer dizer, se você testar para 500 caminhos, pode ser que no 501 ele dê problema. Né? Então quer dizer, essa não vai ser, vamos dizer assim, uma metodologia muito correta de você ficar testando vários caminhos para verificar se o limite existe. A gente vai usar essa técnica de testar caminho quando a gente quiser provar que o limite não existe. Né? Por quê? Porque aí eu pego um caminho, pego outro caminho e provo que eles são diferentes, né? Que eles levam a limites diferentes. Mas provar que um limite existe para funções de várias variáveis não vai ser testando um a um que você vai fazer isso, porque você não vai conseguir varrer essa quantidade infinita de caminhos que existem. Bem diferente do que lá em cálculo 1. Lá em cálculo 1 eu só tinha duas possibilidades de caminho, e aí era muito fácil eu exibir essas duas possibilidades. Tá? Mas é uma coisa que a gente vai fazer com bastante calma, para poder inserir esse conceito, já que é um conceito novo. Mas antes, nem vou falar em bola ainda. Falar em conjunto aberto. Então eu vou precisar de alguns conceitos topológicos para poder inserir o conceito de limite. O primeiro deles é o conjunto aberto. Na verdade eu vou precisar da bolinha aberta, mas vou aproveitar e vou falar logo em conjunto aberto. Então seja A um subconjunto de Rn. Dizemos que A é aberto se para todo elemento de A existe uma bola, né? Existe uma bola de centro x0 e raio epsilon que está inteiramente contida em A. Então, notação aqui, o que é B de centro x0 e raio epsilon? É o conjunto dos x pertencente a Rn, tal que a norma de x menos xn é menor que epsilon. Isso é a bola. Então, nós dizemos que um conjunto é aberto se todo elemento dele, tá, eu consigo exibir uma bola de centro nele e raio epsilon de tal forma que essa bola está inteiramente contida no conjunto. O exemplo mais clássico, né, de conjunto aberto é a bolinha aberta, né? Que, ó, por exemplo, se você pega uma bolinha de centro P0, tá? E aqui raio epsilon.
é um exemplo de conjunto aberto. Por quê? Porque qualquer ponto que eu pegue dentro dessa bola, eu não posso pegar nenhum ponto na extremidade, no bordo. Por quê? Porque o bordo está pontilhado. Então ele não faz parte do conjunto. Então se eu pego qualquer ponto dentro dessa circunferência, né, eu consigo exibir uma bolinha, né, se esse raio aqui é epsilon, ó, por que eu vou conseguir exibir uma bolinha? Porque se esse ponto não está no bordo, né, existe uma distância dele para o bordo. Então vamos supor que essa distância seja, sei lá, epsilon linha, tá? Essa distância seja epsilon linha. Então qual vai ser a bolinha que você vai conseguir exibir? Você vai pegar uma bolinha, né, de centro P e raio epsilon duas linhas, onde você pega epsilon em duas linhas, por exemplo, igual a epsilon linha dividido por 2, metade daquela distância, né? Por quê? Porque se eu pego a metade dessa distância, eu vou encontrar, ó, metade aqui, mais ou menos, então eu vou pegar aqui uma bolinha em torno desse ponto. E ela vai estar inteiramente contida nesse conjunto. Aí, por mais que você fique suficientemente próximo do bordo, como você nunca vai poder tocar no bordo, porque o bordo não faz parte do conjunto, eu sempre vou conseguir fazer essa brincadeirinha. Eu vou calcular a distância desse ponto suficientemente próximo do bordo ao bordo, e aí eu sempre pego um raio, né, a metade, um terço, um quarto e assim sucessivamente. E aí você vai conseguir exibir uma bola de centro naquele ponto, né, que vai estar inteiramente contida no conjunto. Então, o exemplo clássico de conjunto aberto são as bolas abertas, né? São as bolinhas abertas. Mas não são só esses conjuntos que são abertos. Outro conjunto que seria aberto é se você pegasse, por exemplo, que quando por isso que eu não quis colocar o nome bola aberta lá, e sim conjunto aberto, ó. Que, por exemplo, passa a impressão que todo conjunto aberto tem que ser uma bola. Não. Ó, esse aqui não é uma bolinha, mas ele é aberto. Tá? Pelo mesmo motivo, ó, se você pega um pontinho aqui qualquer, P0, aí o que você vai fazer? Você vai calcular a distância dele para os 4 lados. Calcula essa distância, D1, calcula essa distância, D2, calcula essa distância, D3 e calcula essa distância, D4. Tá? Aí você pega o mínimo entre D1, D2, D3 e D4. Então, quem vai ser o teu epsilon? Aí tu pega, chamar isso aqui de D. Aí você pega esse epsilon, por exemplo, igual a D sobre 2. Aí você consegue mostrar que, se você pegar uma bola de centro P0 e raio epsilon, ela está inteiramente contida naquele retângulo que eu vou chamar de R. Portanto, R é aberto. Agora, se eu colocasse um pontinho só no bordo, por exemplo, tudo que está em branquinho, aí eu chegasse aqui e colocasse um ponto só, um vértice no conjunto, já deixaria de ser aberto. Só por causa desse pontinho, né? Por quê? Porque automaticamente quando eu coloco esse pontinho aqui, eu não consigo mais exibir uma bolinha em torno dele que está inteiramente contida no conjunto, né? Porque qualquer bolinha que eu pegue de centro nesse pontinho, vai ter uma infinidade de pontos aqui, ó, que vão estar fora do conjunto, né? Então, quer dizer, um conjunto aberto, né, ele não pode ter nenhum ponto no bordo. Se ele tiver algum ponto no bordo,
automaticamente isso vai fazer com que, naquele ponto, né, você não consiga exibir essa bolinha. Tá? Dúvidas até aí? Não? Tá, outro conceito que é bastante, assim, muito similar que a gente utiliza em topologia é o que nós chamamos de pontos de acumulação. Então, seja A um subconjunto do Rn e P0 um elemento de A. Dizemos que P0 é um ponto de acumulação de A se para todo epsilon maior que zero, se eu pegar uma bola de raio epsilon e centro P0, tá? E interceptar com A, isso aqui é diferente de P0 e diferente do conjunto vazio. Que na verdade eu poderia colocar aqui, ó. Isso aqui é diferente do meu conjunto vazio. Só que eu não posso, eu vou até excluir aqui para ficar mais bonitinha a anotação. Ó, se eu pegar uma bola de centro P0 e raio epsilon, diferente, né, menos o P0, pegar esse conjunto e interceptar com A, isso aqui tem que ser diferente do vazio. Pronto. Fica mais fácil de entender assim. O que eu quero dizer? Você não pode pegar a interseção, né, com o próprio elemento que você quer verificar que ele é ponto de acumulação. Ou seja, tem que ser a bola menos o pontinho. Tá? O pontinho não faz parte, no caso. Ou seja, se eu fizer a interseção e der só o P0, isso não é uma condição para que ele seja um ponto de acumulação. Ou seja, eu não posso ter uma sequência constante. Porque observem, o que significa isso aqui? O conceito topológico, ele tem um conceito, na verdade, analítico. Quando eu digo que se eu pegar qualquer bola para todo epsilon maior que zero, né? Se eu conseguir exibir, claro, uma bolinha de centro P0 e raio epsilon, eu consegui interceptar com conjunto, isso aqui dá diferente do vazio, né? Só uma coisinha para desenhar para ficar mais bonitinho. Ó, quando eu falo aqui para todo epsilon, eu vou até colocar aqui para todo epsilon maior que zero, eu pegar uma bolinha de centro P0 e raio epsilon, interceptar com o próprio conjunto, só que eu não posso considerar que P0 está nessa interseção, ou seja, não posso aqui ter só o P0, tem que ser um elemento diferente de P0. Aqui, quando eu coloco para todo epsilon positivo, na verdade, é você mostrar que existe pelo menos um epsilon que satisfaz isso aqui. Mas por que a gente faz essa brincadeirinha? Ó? Vamos supor que eu tivesse aqui um conjunto, tá? A, e aqui eu tenho um ponto P0.
Então, se ele é um ponto de acumulação, se eu pegar uma bola, né, de raio epsilon qualquer, por que para todo epsilon? É isso que eu quero que vocês entendam. Por que para todo epsilon? Eu não estou dizendo que esta bolinha tem que estar contida em A. Ela tem que ter um ponto, no caso de interseção. Então, se eu pegar uma bola gigantesca, ó, poderia fazer isso aqui. Pegar uma bola maior que o próprio conjunto. Mas, quando eu interceptar com o próprio conjunto, vai ter uma infinidade de pontos aqui. Então, vai satisfazer aquilo. Então, o problema não é para você pegar bolas gigantescas. Claro que bolas gigantescas sempre vão ter interseção. Então, a grande sacadazinha aqui é quando você começar a pegar bolinhas de raio bem pequeno. Porque se eu quero provar que esse cara é um ponto de acumulação, ó, então se eu pego, por exemplo, uma bolinha aqui em torno dele, tá? Quando eu interceptar com o próprio A, claramente pelo meu desenho, vai ter um ponto, no caso, que vai estar nessa interseção. Seleciona esse ponto. Então vamos supor que esse ponto seja esse cara bem aqui, que eu vou chamar de P1. Tá? Aí o que você vai fazer? Calcula a distância de P1 a P0. Aí vamos supor que essa distância deu epsilon. Aí você vai pegar um epsilon linha igual a epsilon sobre 2. Ou seja, eu vou pegar uma bolinha menor, de forma que eu exclua o P1. Agora o P1 não está. Por quê? Porque a distância de P0 a P1 era epsilon. Como eu peguei um raio epsilon sobre 2, então a bolinha que eu vou pegar, ó, vai ser bem pequenininha, em torno de P0. Mas se P0 é ponto de acumulação, o que tem que acontecer? Quando eu pegar a bolinha menos o P0 e interceptar com A, tem que estar diferente do vazio de novo. Então vai ter que ter um cara dentro dessa bolinha que vai ter que estar na interseção. Aí eu faço a brincadeira de novo. Calcula a distância desse P2 ao P0. Ah, deu epsilon. Pega um raio epsilon sobre 2, para você excluir o P2. Quando você pegar essa bolinha de novo, se ele é ponto de acumulação, a interseção não vai ter que ser diferente do vazio de novo? Então, o que na verdade eu estou provando? Que existe uma sequência de elementos de A que estão convergindo para quem? Para P0. Porque eu venho diminuindo as bolinhas e sempre vai ter um cara que está próximo dele. Porque a interseção, no caso, é diferente do vazio. Então, quer dizer, ponto de acumulação é nada mais, nada menos que você exibir que existe uma sequência que converge para aquele elemento. A única diferença que ela faz é que essa sequência não pode ser uma sequência de elementos iguais. Por causa disso aqui, ó. Ou seja, você não pode pegar uma sequência com termos totalmente iguais, constantes, né? Ela quer que sejam elementos diferentes. Então, quer dizer, você dizer que um ponto é ponto de acumulação é você mostrar que existe uma sequência de elementos que convergem para aquele ponto. Olha só. Eu estava comentando com vocês ainda há pouco. Isso aqui é um conjunto aberto? É. O bordo não faz parte deste conjunto. Não. Mas todos os elementos do bordo são pontos de acumulação. Por que são pontos de acumulação? Porque, observe, se eu pegar um pontinho aqui no bordo, pegar esse aqui, por exemplo, está aqui no bordo. Qualquer bola que eu pegue em torno dele, tá? Qualquer bolinha aberta que eu pegue em torno dele, vai ter pontos que vão estar no conjunto R. Ah, você fala assim, mas eu vou diminuir o raio. Por mais que você diminua o raio, ó, como ele estava no bordo, vai ter uma infinidade de pontos que vão estar dentro do retângulo. Então, se eu vou diminuindo, na verdade, esse raio dessas bolinhas abertas, sempre vai ter uma infinidade de pontos que vai estar lá dentro. Por quê? Porque ele está no bordo. Se você andar um pouquinho para a direita, automaticamente você já tem um monte de elementos dentro do conjunto. Então, quer dizer, todo elemento do bordo, você consegue exibir uma sequência de elementos que convergem para ele. Por isso que ele é um ponto de acumulação. Então, quer dizer, naquele exemplo do retângulo, o retângulo é um conjunto aberto? É. Os elementos do bordo são o quê? Pontos de acumulação. Se esse retângulo fosse totalmente fechado, não fosse pontilhado no bordo, pergunta para vocês. A borda desse retângulo
seria um ponto de acumulação também? Se o retângulo fosse fechadinho assim, ó. Todo fechado. Eu pergunto para vocês, esses pontos que estão aqui no bordo, eles teriam um ponto de acumulação também? Sim. Por quê? Porque qualquer bolinha que eu pegue em torno de qualquer um desses pontos, vai ter uma infinidade de pontos aqui dentro. Então, não é pelo fato dele ser aberto ou fechado que você vai deixar de ter ponto de acumulação. Ponto de acumulação é vizinhança. Ou seja, ele ter muitos vizinhos. É isso que significa, né? Um conjunto que tem muitos vizinhos, perdão, um elemento que tem muitos vizinhos em torno dele, ele tem grande chance de ser um ponto de acumulação, né? Então, é os pontos onde se acumula muita gente, onde tem muita densidade, né? São o que nós chamamos de pontos de acumulação. Então, definição de um ponto de acumulação é, para toda bolinha que você pegar de centro P0 e raio epsilon, excetuando o próprio P0, quando você interceptar com A, isso aqui tem que dar sempre diferente do vazio, né? Sempre diferente do vazio. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui de pontos de acumulação. Tem. Exemplo 1. Considere o conjunto A igual a XY pertencente a R2, tal que o Y está entre 1 e 3. E os pontos P1, 1, P2, 1, 2, P3, 1, 3 e P4, 1, 4. Quais deles são pontos de acumulação de A? Então vamos desenhar esse conjunto aí, né? Então, eixo X, eixo Y, origem. Então, ele diz assim, que é um conjunto no plano XY pertencente a R2, tal que o Y varia de 1 até 3. 1 fechado e 3 aberto. Tá? Então, como o Y está entre 1 e 3, então é essa faixinha aqui. Aí você vai dizer assim, mas e o X? Como ele não especificou qual é o valor que o X está variando, então eu estou supondo que o X é todo o conjunto de números reais.
Então, de menos infinito até mais infinito. Tá? Então, é toda essa faixa. Aí ele pediu para eu desenhar 4 pontos. 1, que é esse aqui. 1, 2, que é este aqui. 1, 3, que é este aqui. Então, este aqui é o P1, este aqui é o P2, este aqui é o P3 e 1, 4. Tá? Aí ele pede para eu dizer quem desses pontos, né, são pontos de acumulação desse conjunto. Então, vou primeiro entender uma coisa. Desses 4 pontos, quantos pertencem ao conjunto A? Então, isso aqui é o conjunto A, né? Quantos pertencem ao conjunto A? Apenas 2, correto? Só P1 e P2. P3 não pertence. Por quê? Porque o 3 não faz parte do conjunto. Está aberto. Tudo bem? Então, só P1 e P2. Então, 2 deles pertencem ao conjunto. Então, vamos lá. Para ser um ponto de acumulação, você tem que exibir para todo epsilon maior que 0, ou seja, uma bolinha de centro P0 e raio epsilon, menos o próprio centro da bolinha, e você interceptar com o próprio conjunto e provar que isso aqui é diferente de vazio. Olha só. Qual é a distância do P4 para o P3? Qual é a distância entre esses 2 pontos? Uma unidade, né? Uma unidade apenas. Então, observem. Claramente, esse P4 aqui, ele não é ponto de acumulação. Como é que eu provo isso? Basta eu pegar uma bolinha em torno dele, com raio, por exemplo, igual a quanto? Meio, por exemplo, né? Você pegar uma bolinha em torno dele de raio meio, essa bolinha, quando eu interceptar com A, vai dar vazio. E isso vai contra a definição de ser ponto de acumulação. Se eu pegar uma bolinha, tirar o centro e interceptar com o conjunto, tem que dar diferente do vazio. Se eu pegar essa bolinha aqui, ó, nem preciso tirar o centro e interceptar com A, ó, esses conjuntos eles não tem interseção. Tem nenhum ponto de interseção. Correto? Se qualquer bola aqui, aí você fala assim, mas se eu pegasse um bolão gigantesco com raio, teria interseção. Sim, mas ele diz que é para todo epsilon. Qualquer epsilon que você pegue. Para raios grandes, claro que vai ter interseção. Mas se é para todo epsilon, se eu pegar um raio pequenininho, teria que ter interseção também. Tá bom? Então, está claro que esse P4 aqui não é ponto de acumulação para todo mundo? Tá? Então, P4 não é ponto de acumulação. Como o nome está dizendo, teria que ter muita gente acumulada, né, perto dele, e não tem. Agora, olha só. P2. Qualquer bolinha que eu pegue em torno de P2 vai ter uma infinidade de pontos que vão estar dentro do conjunto A, o conjunto amarelo. Isso não interessa se eu pegar e diminuir essa bolinha, vai ter uma infinidade de pontos, por quê? Porque o próprio P2 é um elemento, no caso, de A. Então, P2, claramente, por mais que eu pegue a bolinha, tire o seu centro e intercepte com A, vai ter uma infinidade de pontos, né, do próprio conjunto. Então, P2 é ponto de acumulação. De A. E aí só ficaria o meu trabalho P1 e P3, que eu fiz de propósito, né? O P1 está no conjunto, o P3 não está no conjunto. Tá? Mas ambos
vão ser pontos de acumulação. Por quê? Porque qualquer bolinha que eu pegue em torno de P1 ou em torno de P3, com raio suficientemente pequeno, vai ter uma infinidade de pontos, né? Nesse caso, ó, o P1 faz parte do conjunto A, mas vai ter uma infinidade de pontos aqui dentro, ó, que vão estar na interseção. Por mais que P3 não esteja no A, mas toda bolinha que eu pegue em torno, com centro no P3, com raio suficientemente pequeno, vai ter uma infinidade de pontos, ó, que vão estar dentro de A. Isso para todo raio que eu pegue. Pode ser um raio suficientemente pequeno. Então, isso justifica que P1 e P3 são pontos de acumulação. Então, o único ponto ali que não é ponto de acumulação vai ser P4, daquele conjunto, né? Deu para entender a definição pelo desenho? Então, quer dizer, um ponto de acumulação é quando você consegue exibir um monte de gente que está muito próximo daquele ponto. E é diferente do próprio ponto, né? Não pode ser uma sequência, no caso, com repetições, né? Tem que ser gente diferente do próprio ponto. Né? Então, quer dizer, para ser ponto de acumulação, você não precisa pertencer ao conjunto. Você pode estar no conjunto e você também pode estar ou pode não estar. Ponto de acumulação não tem nada a ver com fazer parte do conjunto. Você pode ter um ponto que seja ponto de acumulação e não seja um elemento do conjunto. Tá? Então, não é, para ser ponto de acumulação, o elemento tem que ser um elemento do conjunto. Não necessariamente. Tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia, seu nome? Meu nome é Gabriel Carvalho, sou de engenharia civil. E se eu pegasse um ponto muitíssimo pouco abaixo de P1, ele ia ser um ponto de acumulação? Muitíssimo abaixo? Muitíssimo pouco abaixo. Um pouco abaixo? É. Tá. Se ele seria um ponto de acumulação, não. Porque se ele, por mais que ele estivesse suficientemente próximo de P1, se ele não está nesta reta, por mais que ele esteja suficientemente próximo, vai existir uma distância desse ponto para essa reta. Então, se vai existir uma distância desse ponto para essa reta, porque para a distância ser zero, ele teria que estar na reta. Como você está dizendo que ele está um pouquinho abaixo, então se ele está um pouquinho abaixo, por mais que seja pouquinho, mas existe uma distância. Então, se existe uma distância, basta você pegar um raio epsilon, por exemplo, igual a distância sobre 2. E aí, automaticamente, ele não vai estar no conjunto. Tá bom? Então, não esqueçam, a definição de ser ponto de acumulação é para todo o raio. Tá? Não basta você exibir para um raio só. Para todo raio que você pegue, tem que ter interseção. E interseção não trivial, que a gente chama, né? Que não é aquela interseção que dá o próprio centro. Né? Sala 8. E aí, dúvidas aí? Entenderam a definição de conjunto aberto e ponto de acumulação? Com certeza? Tá bom. Pronto, agora eu já tenho conceito suficiente para poder falar em limites. Né? Tanto que tem um livro, o Spivak, que eu gosto muito da definição dele de limite.
Ele define assim uma linha sem escrever nada. Ele fala limite de funções é você levar ponto de acumulação em ponto de acumulação. Só essa definição. E ela é perfeita. Né? Perfeita. Só que tem que ter uma maturidade aí para entender o que ele quis dizer. Né? Então vamos lá. Limites. Seja F, que vai de um subconjunto do Rn em R, e P0, um ponto de acumulação de A. Então, o que significa dizer isso? Que tem muita gente próxima desse P0. Né? Isso quer dizer, ele está acumulado, né? Está bem denso, né? Tem muito vizinho em torno dele. Né? Dizemos que o limite de f de x1, xn, vou até colocar assim, dizemos que o limite, quando x tende a P0 existe e tem o valor L, que é da forma L1, L2, Ln, se valor L. Se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a norma de x menos P0 for menor que delta, implicar que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Ó, talvez agora fique mais claro a definição do espivaquinho, né? Quando você olha para essa linha. Porque observe, eu disse o seguinte, P0 é um ponto de acumulação. Então, se ele é um ponto de acumulação, existe uma infinidade de pontos suficientemente próximos dele, né, numa bolinha de raio delta. Qualquer bolinha de raio delta que eu pegue, né, que eu venha diminuindo o raio, sempre vai ter um ponto diferente de P0 nessa bolinha, que vai fazer com que a interseção seja diferente de vazio. Por quê? Porque ele é um ponto de acumulação. Então, quer dizer, eu estou dizendo que eu estou pegando uma infinidade aqui de pontos, uma infinidade de elementos, né, que estão suficientemente próximos de P0, ou seja, porque P0 é um ponto de acumulação, e eu estou levando ela numa vizinhança de L. Por que numa vizinhança de L? Porque eu estou dizendo que f de x menos L é menor que epsilon. Para todo epsilon. Então, se é para todo epsilon, é para um epsilon suficientemente pequeno. Então, automaticamente, o que está acontecendo? Aqui, ó, se eu fosse desenhar P0, estou pegando uma vizinhançazinha em torno de P0. E aí eu estou elevando do outro lado. Aqui está o L. E eu estou pegando uma vizinhança em torno do L. Então, é por isso que o livro do Spivak fala, limite é você levar ponto de acumulação em ponto de acumulação. Né? Você pega uma sequência, né, de pontos de acumulações, no caso, no domínio, e aí ela vai levar e olhar a imagem dela para saber para quem ela está convergindo. Né?
Então, se ela converge para um determinado elemento, você está, no caso, obtendo uma convergência. E essa convergência faz com que esse L seja um ponto de acumulação no conjunto imagem, né? No conjunto de chegada. Né? Por quê? Porque você vai para todo o epsilon, você consegue exibir uma bolinha em torno dele que é suficientemente próximo. Né? Então é por isso que ele fala que é levar ponto de acumulação do domínio em ponto de acumulação, no caso, na imagem. Né? Não esquecendo aqui a notação, né? Aqui é norma, por quê? Porque eu tenho aqui um subconjunto do Rn, então é um vetor. E do outro lado eu tenho módulo, por quê? Porque isso aqui é um subconjunto, é um elemento, no caso, de R. Tá? Então, norma e aqui, módulo. E aqui tem várias observações interessantes. Primeira delas, se L for igual à imagem de P0, dizemos que F é contínua em P0. Observação 2. Se L for igual a F de P0 para todo P0 no domínio da função, dizemos simplesmente que F é contínua. Olha só. Um exemplo de uma função que não é contínua. Seja f de xy igual a 1 se x² mais y² for menor que 1. E 2 se x² mais y² for maior que 1. Tá? Considere o ponto P0 com coordenadas raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, eixo x, eixo y, eixo z. Então, o que está acontecendo? Então, altura 1,
todos os pontinhos que estão no disco de raio 1, eles têm imagem 1. Então, esse disquinho aqui. Tá? Todos esses têm imagem. E, se você pegar aqui na altura 2, todos os pontos que estão fora do disco de raio 1, eles têm imagem 2. Então, eu passaria um plano aqui. E aqui estaria rachurado do lado de fora. Ok? Agora observem que esse pontinho que eu peguei, P0, tá? P0 igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, ele está no bordo desse disco, né? Por quê? Porque se eu pego raiz de 2 sobre 2 e elevo ao quadrado, ambas as coordenadas, isso aqui dá 1. Isso. Dá 1. Então, automaticamente, esse pontinho, raiz de 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, quando eu for calcular a sua imagem, a imagem dele vai estar lá em cima. Aí eu pergunto para vocês, vai estar aqui ou vai estar aqui? Aí você vai olhar a lei de formação, ó. X² mais y² menor que 1 dá 1. X² mais y²... Opa, esqueci de fechar aqui, né? Para poder ter, senão ele não estaria definido, né? Então, maior ou igual, x² mais y² maior ou igual que 1, ele dá 2. Então, neste caso, ele não vai estar, a imagem dele não vai estar aqui na parte de baixo, vai estar lá em cima, ó. Por quê? Porque ele está no bordo. Então, como ele está no bordo, né, desse pontinho aqui, todos os pontos, no caso, que são maiores ou iguais, então aqui vai deixar de ser rachurado, ó. Porque a distância igual a 1 também faz com que a imagem dele seja 2. Então, ele é justamente esse pontinho bem aqui. Certo? Aí eu pergunto para vocês, ó. Se eu pego um pontinho aqui, né? Se eu pego esse pontinho raiz de 2 sobre 2 lá no domínio, que aqui ele não faz parte do conjunto, ele faz parte aqui, nesse ponto. Se você pegar uma bolinha em torno desse ponto, tá? Em torno de raiz de 2 sobre 2, pegar aqui uma bolinha suficientemente pequena. Quando eu for olhar a imagem dele, tá? Quando eu for olhar a imagem dele, vai ter pontos que, ó, essa parte de dentro aqui, ó, dessa bolinha, tá? Vai ter pontos que vão ter imagem no 1, e essa parte de fora vão ter pontos que vão ter imagem 2, em torno da vizinhança dele. Ele é um ponto de acumulação? Sim, né? Por quê? Porque qualquer bolinha que eu pegue de raio suficientemente pequeno, quando eu interceptar com o conjunto, ela automaticamente, no caso, vai ter elementos do conjunto. Só que o problema é que quando eu suspendo para olhar a imagem, os pontinhos, no caso, que vão estar internos, né, a este retângulo,
né, eles vão ter imagem 1. Mas, em compensação, quando eu olhar os pontinhos que vão estar fora dessa bolinha, interceptado com o retângulo, eles vão ter imagem 2. Aí eu pergunto, esta função ela seria contínua, no caso, nesse ponto? Para ela ser contínua nesse ponto, o limite teria que ser a imagem do ponto, né? Então, ó, se eu estou calculando aqui, quem é a imagem desse pontinho P0? A imagem de P0 dá 2, ó. F de P0 é 2. Correto? Então, para ele poder ser, para que essa função seja contínua em P0, né, eu teria que calcular o limite dessa função e provar que, no caso, ela seria 2. Só que observa, só pelo fato da vizinhança do ponto de acumulação, eu estou mostrando para você que os pontinhos que estão dentro da bolinha interceptada com retângulo, eles têm imagem 1, porque a distância deles, o raio é menor que 1. Mas os pontinhos que estão fora da bolinha, né, interceptada com retângulo, eles vão ter imagem 2. Então, olha como a situação é bem parecida com o que você fazia lá em cálculo 1. Lá em cálculo 1 você calculava o limite à direita, calculava o limite à esquerda, se eles eram iguais e eram iguais à imagem da função, você dizia, no caso, que a função era contínua. Não era isso? Neste caso, ó, eu não posso chamar de limite à direita e limite à esquerda, né? Eu estou pegando uma vizinhança em torno do P0, com pontinhos que estão dentro da bolinha interceptado com retângulo, vão ter imagem 1. Os pontinhos fora da bolinha interceptado com retângulo, no caso, vão ter imagem 2. Então, como os limites em torno de vizinhanças vão ter imagens diferentes, então eu vou dizer, na verdade, que esta função, né, não possui um limite nesse ponto e muito menos que essa função é contínua. Correto? Mas o que eu quero que você perceba através desse exemplo é que não é limite à direita e limite à esquerda. Eu estou fazendo uma análise, no caso, mais densa, né, olhando vários caminhos, né? Deixa eu ver se eu tenho esse desenho feito aqui no Maple. Ó. Só que aqui no Maple eu fiz o contrário, né? Eu coloquei 1 se ele está fora da bolinha e 2 se ele está dentro da bolinha. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Por quê? Porque, observe, se eu pego qualquer elemento do bordo da minha função, né, lá no bordo, qualquer bolinha que eu interceptar com bordo vai ter pontos da vizinhança desse bordo que vão estar na parte de baixo, que vão ter imagem 1, e vai ter pontos, no caso da parte de dentro, que vão ter imagem 2. Então, automaticamente, como tem elementos com imagem 1 e tem elementos com imagem 2 suficientemente próximos de P0, automaticamente essa função ela não pode ser contínua. Que é aquela mesma ideia do que você trouxe lá de cálculo 1. Uma função, né, em cálculo 1 que tem buracos ou gaps, saltos, ela nunca é uma função contínua. Então, exatamente, ó, o que está acontecendo aqui? Você está tendo um salto, né, desse patamar para esse. Então, se você tem um salto desse patamar para esse, claramente este desenho não pode representar o gráfico de uma função contínua, né? Então, deixa eu só escrever isso, né, que eu falei e não escrevi. F não é contínua em P0. Vamos ver mais exemplos. Exemplo 3.
seja f de xy igual a 2xy dividido por x² mais y². Calcule o limite de f de xy quando xy tende a 0, 0. Agora você vai entender o que eu estava falando ainda há pouco para vocês. Então, olha só. É uma função que vai de R2 em R. Então, o domínio aqui, ó, é o R2. O ponto em questão que ele quer verificar se existe o limite é em torno de uma vizinhança da origem. Tá? E aí ele quer saber qual é o comportamento que isso vai acontecer através da função lá na imagem, na reta, né? Ó, primeira coisa que eu já posso afirmar, né? 0, 0 nem no domínio dessa função está. Correto? Por quê? Porque quando eu for calcular f de 0, 0, ó, vai dar 0 no denominador. Então, essa função não está bem definida. Então, 0, 0 não pertence ao domínio da função. O fato de não pertencer ao domínio da minha função, isso não quer dizer que o limite não exista. Ele pode existir ou também não existir. Tá? Mas, primeira observação, que 0, 0 não faz parte do domínio da função. Tudo bem. Aí, o que eu falei para você? Qual é a ideia de limite? É eu pegar uma sequência de pontos de acumulações, né, que convirjam, uma sequência de elementos, perdão, que convirjam para esse ponto de acumulação 0, 0. O que vocês faziam lá em cálculo 1? Você pegava um limite à esquerda e pegava um limite à direita, por exemplo. Só que agora você observa que para eu me aproximar desse ponto, eu posso vir pela direita, posso vir pela esquerda, posso vir por cima, posso vir por baixo. Só aí eu já exibi 4 caminhos através dos eixos. Né? E aí, como você se aproxima? Ó, todos os pontos que estão nessa reta, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Todos os pontos que estão nessa reta aqui, no eixo X, eles têm uma coisa em comum. O quê? Todos os pontos que estão no eixo X têm uma coisa em comum. O quê? A coordenada do Y é quanto? 0. Então, aqui 0, e aqui eu vou chamar de um T, onde T eu vou colocar primeiro um número positivo. Então, se é um número positivo, então eu estou me aproximando do 0, 0 pela direita. Vamos ver como é que se comporta o limite, se eu fizer isso. Tá? Então, eu quero calcular o limite quando um elemento da forma T0 se aproxima de 0, 0 pela direita. Então, vai ficar 2 vezes, o x é t, o y é 0, tá? Dividido, x ao quadrado, t ao quadrado, y ao quadrado, 0 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual ao limite quando t vai para 0, perdão, t0 vai para 0, 0, numerador dá 0 e denominador dá t quadrado. 0 dividido por t quadrado dá 0. Então, esse limite dá 0. Tudo bem?
Entenderam até aí? Agora eu quero me aproximar pela esquerda. Se o t é positivo, para eu me aproximar pela esquerda, então eu vou colocar os pontinhos que vão estar aqui, vão ser menos t e 0. E aí vou fazer a mesma coisa e vou chegar na mesma conclusão. Limite quando menos t 0 vai para 0, 0. Tá? Aí vai ficar 2 vezes menos t vezes 0, dividido por menos t ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então vai ficar limite, quando menos t 0 vai para 0, 0. Ó, 2 vezes menos t vezes 0 dá 0, dividido por menos t ao quadrado, dá t ao quadrado. Isso aqui dá 0. Também. E aqui que entra a questão. Não é pelo fato de eu já ter exibido 2 caminhos e ambos os caminhos terem dado o mesmo limite, que você vai chegar aqui e vai dizer, esse limite existe e é 0. Isso funcionaria lá em cálculo 1, se tivesse acontecido. Limite à direita é igual ao limite à esquerda, então o limite existe e é igual a 0. Aqui não, porque esses não são os únicos caminhos que fazem com que esse ponto seja um ponto de acumulação. Aqui tem uma infinidade de caminhos que fazem isso. Aí você vai dizer, então bora pegar um outro caminho. Não vai ser esses 2 que vão resolver o meu problema, mas como a gente está aqui para aprender, bora pegar esse caminho vertical. Então, todos os pontos que estão no eixo y, eles são da forma 0t. 0x e o valor de y, t. Será que esse caminho já resolveria meu problema? Não. Ó, se eu pego o limite de 0t, vai ficar 2 vezes 0 vezes t dividido x ao quadrado, 0 ao quadrado, y ao quadrado, t ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar limite de 0t, convergindo para 0, 0. Em cima, 2 vezes 0 vezes t dá 0. Embaixo, t ao quadrado. Isso aqui dá 0. Jerônimo, eu já testei 3 caminhos, os 3 caminhos deram 0. Será que não é 0? Não. Mas aí se você testar esse outro caminho aqui, não vai funcionar. Vai dar 0 do mesmo jeito. Esse caminho aqui seria o 0 menos t. E ele também vai dar 0. Mas eu já testei, então, 4 caminhos, os 4 deram zeros. Eu não posso afirmar que o limite é 0? Não. Por quê? Porque você só poderia afirmar que o limite seria 0 se você conseguisse já verificar para todos os caminhos. Mas você só verificou apenas para 4. Mas lá em cálculo 1 eu verificava para 2. Lá porque só existiam 2. Aqui, aquilo que eu falei para vocês, ó, tem uma infinidade de caminhos aqui que se aproximam desse ponto. Então, eu só posso dizer que o limite é 0 se eu conseguir provar para todos os caminhos. Então, até agora eu só provei para 4. Tá, Jaime, então você está querendo me levar a entender que esse limite não vai existir. Não vai existir. Então, você consegue me dizer qual é esse caminho que vai fazer com que eu... Quer dizer, na verdade, tem um monte de caminhos aí que você consegue mostrar que o limite não é 0. Mas, um bem clássico, né, um bem conhecido, é o da função identidade. Ó. A minha função identidade é da forma y igual a x. Então, se o y é igual a x, então todos os pontos que estão nesta reta, eles são da forma tt. Ou seja, a coordenada que o x tem, o y tem igual. Então, vamos verificar esse limite para esse limite com esse caminho. Então, ficaria o limite quando tt vai para 0, 0. Aí vai ficar 2 vezes o x é t, o y é t, dividido por x ao quadrado, t ao quadrado, y ao quadrado, t ao quadrado.
certo? Então isso aqui vai ficar limite quando tt vai para 0, 0. Numerador, 2 vezes t ao quadrado. Denominador, 2 vezes t ao quadrado. Divide, são iguais. Isso aqui dá 1. Então eu provei, pegando 5 caminhos, que 4 caminhos deram 0, e um caminho deu 1. Então, como os caminhos, no caso, levaram a limites diferentes, então eu posso afirmar que o limite de f de xy, quando xy tende a 0, 0, não existe. Se eu pegasse esta reta y igual a menos x, y igual a menos x, quanto é que daria o limite nesse caminho? Y igual a menos x. Aí a coordenada não seria tt, seria t menos t ou menos tt. Quanto é que daria o limite? Menos 1. Daria outro número diferente. Então, quer dizer, toda vez que você for resolver uma questão de limites, existem duas possibilidades. Se você acha que o limite não existe, basta você exibir 2 caminhos, não precisa fazer essa quantidade de caminhos enorme que eu fiz aqui, basta você exibir que 2 caminhos têm limites diferentes, ou exibir que um caminho não possui limite, ou seja, o limite não existe para aquele caminho. É a maneira mais rápida e a maneira mais fácil de você provar que um determinado limite não existe. Agora, se você quiser provar que o limite existe, eu não posso, em hipótese nenhuma, exibir um número finito de caminhos e provar que todos eles têm o mesmo limite e, consequentemente, afirmar que aquele limite existe. Por quê? Porque vocês viram aqui pelo desenho que para eu me aproximar desse ponto, existe um número infinito de caminhos. Então, esta aqui não é a maneira natural para você provar que o limite existe. Esta é a maneira natural para você provar que o limite não existe. Verificar limites de determinados caminhos. Então, quer dizer, nós vamos ter que aprender aqui que para provar que um determinado limite existe, não é ficar testando caminhos. Para provar que não existe, sim, ainda é uma boa solução. Tá? Mas isso só, quando a gente for adquirindo maturidade, isso vai ficando mais fácil. Dúvidas até aí? Não? Então vamos ver outro exemplo. Quando é mesmo a nossa prova, vocês já sabem? Dia 5, né? Hoje que dia é? 24. O que significa? Então, estamos bem próximos, né? Bem próximos da nossa prova. Exemplo 4.
Ainda não queria fazer esse aqui. Tá, vou fazer. Calcule o limite deixa eu logo assustar vocês. Esse aqui. Limite de x y ao quadrado dividido por x menos y ao quadrado quando xy tende a 0, 0. Clássica essa questão, né? Já coloquei em prova, por sinal. Esse limite tá. Antes de eu falar, vamos ver alguns caminhos assim tradicionais, né? Então aqui está o 0, 0. Pegar aquele caminho. Eu vou me aproximar pela direita. T0. Vou me aproximar por cima. 0T. Vamos ver quanto é que daria esse limite se eu me aproximar por esses dois caminhos, né? Então, primeiro, caminho 1, que eu vou chamar esse aqui de caminho 1, e esse aqui caminho 2. Caminho 1. Então, limite quando T0 converge para 0, 0. Ó, o x é t, o y é 0. Então, x é t, o y é 0, 0 ao quadrado, dividido por x é t, o y é 0. Então, vai dar 0 no numerador e no denominador vai dar 0, vai dar t. Então, esse limite aqui é 0. Através desse caminho. E pelo caminho 2, você vai chegar na mesma conclusão. Limite de 0t convergindo para 0, 0. O x é 0, o y é t. O x é 0, o y é t. Então, vai ficar 0 dividido por menos t quadrado, isso aqui dá 0. Os dois caminhos que eu peguei, os dois deram 0. Né? Jami, então pega aquele caminho da identidade lá, para ver se... Eu não posso afirmar que o limite ainda existe, porque eu mostrei dois caminhos e os dois caminhos deram iguais. Isso não exibe, na verdade, a possibilidade de eu já dizer que o limite existe e é 0. Por quê? Porque até agora eu trabalhei com um número finito de caminhos. Então vamos verificar através do caminho 3. Então eu vou pegar esse caminho aqui, que é y igual a x. Então, caminho 3, limite, quando coordenada tt indo para 0, 0. X é t,
o y é t. X é t, y é t. Então vai ficar limite de t ao cubo dividido por t, 1 menos t. Quando tt vai para 0, 0. Cancela um t daqui com um t daqui. Então vai ficar limite de t ao quadrado dividido por 1 menos t, quando tt vai para 0, 0. Caiu no limite de uma função real, tá? Em que esta função ela é contínua em 0. T igual a 0. Por quê? Porque t igual a 0 não anula o numerador, mas não anula o denominador. Então não tem um problema de descontinuidade nesse ponto. Então, como essa função ela é contínua e ela é uma função real, né? Então basta eu substituir o valor do t diretamente no ponto. Então isso aqui é a mesma coisa que o limite quando t vai para 0, e aqui vai ficar 0 ao quadrado, dividido por 1 menos 0. Isso aqui é 0. Então o caminho da função identidade não funciona também. Os 3 caminhos que eu testei, os 3 caminhos deram 0. Pergunta, posso dizer que esse limite existe e é 0? Nem pensar. Eu só peguei 3, tem uma infinidade de caminhos aí. Geralmente, quando você fala assim, é porque eu já sei que não vai existir. Exatamente. Esse limite não existe. E não é nem um caminho através de retinhas que vai resolver o problema dele. Um dos caminhos que você consegue provar que esse limite aí não é 0 é esse feião aqui, ó. Você tem que pegar um caminho da seguinte forma. Um grau, 2 graus. T quadrado e t cosseno. T quadrado e t cosseno t. Aí você vai dizer assim, mas Jerônimo, por que pegou esse caminho assim, do nada? Não. Primeira coisa, ó, você tem que verificar que esse caminho converge para 0, 0, se o parâmetro t vai para 0. Isso é verdade, ó. T quadrado, se o t vai para 0, isso aqui dá 0. Então, a primeira coordenada está ok. T cosseno t, se o t vai para 0, t é 0, cosseno de 0 é 1. 0 vezes 1 dá 0. O que você não pode fazer? Eu peguei um caminho aqui, aí eu verifiquei que esse aqui, aquele limite não dá 0. Qual é o caminho que você pegou? Aí eu peguei o caminho 2, e o caminho é 1 menos t dividido por t. Por exemplo. Por que esse caminho não serve? Por mais que quando você substitua lá no limite esse caminho não dê 0, só que esse caminho não satisfaz a hipótese. Por que ele não satisfaz a hipótese? Porque você tem que pegar um monte de elementos que estão convergindo para o 0, 0. Por quê? Porque o 0, 0 é o ponto de acumulação. Esse cara não está próximo desse cara. Por quê? A primeira coordenada dele é totalmente diferente da primeira coordenada desse. Então, como é que eles estão próximos? Só aqui eles estão 2 unidades distantes um do outro. Então, esse cara não acumula nesse. Então, esse caminho, por mais que ele funcione para provar o que você quer, ele não serve para você dizer que esse limite não existe. Por quê? Porque essa sequência não é um conjunto que denso de 0, 0. Ou seja, não é um conjunto que está se aproximando de 0, 0. Tá? Então, você só pode pegar caminhos, na verdade, que estejam próximos de 0, 0, como esse, por exemplo. Aí você vai dizer, de onde você tirou esses valores? Gente, eu sempre falo para vocês, tudo em matemática é maturidade. Eu ficar brincando aqui com polinômio para tentar matar uma brincadeirinha que o grau em cima é 3
e o grau embaixo é 2, e eu quero provar que o limite não é 0, eu não vou conseguir brincando com polinômio. Por quê? Porque toda vez que eu pegar um polinômio, em cima o grau é 3, embaixo o grau é 2, quando eu simplificar os parâmetros t, vai sobrar um grau no numerador. Um grau na variável no numerador, se a variável está indo para 0, vai fazer com que o limite vá para 0. Então eu vou ficar perdendo tempo aqui, 1 hora, 2 horas, querendo pegar polinômio e achando que polinômio vai resolver o meu problema. Não vai, porque o grau do numerador é bem maior do que o grau do denominador. Então o que eu pensei? Eu pensei logo numa coisa mais sofisticada. Por que mais sofisticada? Toda vez que eu lembro em quadrado, eu já penso em seno e cosseno. Né? Por quê? Porque aí vem na minha cabeça a fórmula, né, que mais vocês usam, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, fazer alguma mudança para poder fazer aparecer aí. Tudo bem, Jerônimo, mas por que você pegou t quadrado e não t? Justamente para poder igualar os graus. Porque esse aqui era grau 1, esse aqui era grau 2. Então, eu peguei t quadrado no x e não no y. E aí, por que eu joguei cosseno no y? Porque vai aparecer 1 menos cosseno. 1 menos cosseno eu sei que é seno. E aí eu quero usar aquele limite fundamental que vocês aprenderam em cálculo 1, seno de t sobre t. Que você sabe que ele converge para 1. E aí eu vou provar que esse limite é 1. Tá, já me faz que eu não estou entendendo mais nada. Então, vamos lá. Limite de t quadrado, t cosseno t, que converge para 0, 0. Agora vamos lá, ó. Em cima, x vezes y ao quadrado. Quanto é que é o x? T quadrado. Quanto é que é o y? T cosseno t. Então vai ficar t ao quadrado vezes t cosseno t ao quadrado, dividido x t quadrado y t cosseno t ao quadrado. Então vai ficar limite de t quadrado t cosseno t, convergindo para 0, 0. Em cima vai ficar t quadrado vezes t quadrado, t à quarta, cosseno ao quadrado t. Embaixo, t quadrado menos t quadrado cosseno ao quadrado t. Vou colocar o t quadrado em evidência. Então, t quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado t. Limite de t quadrado, t cosseno t, indo para 0, 0. Aí eu simplifico aqui, ó, 2t quadrado com esse t quadrado. Então vai ficar em cima t quadrado, cosseno ao quadrado t. Embaixo, 1 menos cosseno ao quadrado t. Isso aqui é seno ao quadrado t. Então vai ficar o limite quando t vai para 0, olha o que eu vou fazer aqui, tem t quadrado cosseno ao quadrado t, dividido por seno ao quadrado t. Eu vou pegar esse t quadrado e vou jogar lá para baixo. Então vai ficar cosseno ao quadrado t, dividido por seno ao quadrado t, dividido por t quadrado. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, o t quadrado vai aparecer lá em cima. Aí agora, ó, por que eu coloquei t convergindo para 0 e não coloquei mais o caminho? Por quê? Porque caiu num problema de uma função real. Então, o t está indo para 0. Ó. Primeira coordenada. Tá?
E aí, o que eu faço? Como caiu no limite de uma função real, limite do quociente é o quociente dos limites. Então, vai ficar limite de cosseno ao quadrado t, quando t vai para 0, dividido pelo limite, quando t vai para 0, de seno t sobre t ao quadrado. Função cosseno é uma função contínua. Limite de uma função contínua, ela tem que convergir para a imagem da função contínua. Então, cosseno de 0 dá 1. Limite de seno t sobre t, limite fundamental que vocês aprenderam em cálculo 1, esse limite aqui é 1. Então, vai convergir para 1 ao quadrado. Provei que para vários limites, para vários caminhos o limite deu 0, só que para este caminho o limite deu 1. Então, consequentemente, eu posso afirmar, portanto, o limite de xy ao quadrado dividido por x menos y ao quadrado, quando xy tende para 0, 0, é quanto? É quanto? Não existe. Aí você vai dizer assim, mas Jerônimo, no dia da prova, com toda aquela tremedeira, né? Como é que eu vou saber que este caminho vai funcionar? É aquilo que eu sempre falo para vocês e bato na mesma tecla. Resolva o exercício antes. Resolva o exercício antes. Por quê? Porque isso é maturidade. Realmente, você ter uma sacada dessa no dia da prova, não tendo feito nenhum exercício, é muito difícil você olhar para esse caminho e lembrar que ele vai funcionar. Você vai sempre pensar nos caminhos mais simples, né? Então, não estou dizendo que o caminho é natural, mas toda vez que você conseguir, pegar um problema de limite em que ele não estiver funcionando com retas, né? Pensa logo em função trigonométrica, seno, cosseno, né? Porque são caminhos contínuos, porque você sabe que são funções contínuas, né? Que vão convergir para aqueles pontos de acumulação, tá bom? Mas a gente vai, na próxima aula, ver métodos, né, para provar quando o limite existe. Até agora eu provei para vocês que o limite não existe quando eu pego caminhos diferentes que levam a limites diferentes. Mas na próxima aula a gente vai ver condições para mostrar que o limite existe. Obrigado.